Deixa eu acalmar um pouquinho que a adrenalina subiu agora, viu? Mas merecia Opera House com ingresso pago, viu? Eu teria pago para ir assistir essa música, viu? Deus seja louvado, né? Deus seja louvado. E que bom estarmos juntos. Que bom que você veio, né? Hoje um dia assim muito especial, porque o Natal 2019 chegou. E quem diria, né? Quem diria? Passou rápido, não é? Mais um Natal. Ou dependendo da perspectiva, menos um Natal, não é? Amém. Menos um Natal. E eu não sei se você gosta de Natal. Eu confesso que eu gosto e eu não gosto ao mesmo tempo. Eu gosto porque gosto da decoração, gosto das comidas, não é? Gosto das luzes. Eu gosto de ver as casas iluminadas e lá perto de onde nós moramos, na mesma rua, tem algumas casas que da minha janela, da janela lá de cima, eu enxergo a casa muito bem decorada. Eu queria ter a mesma habilidade, mas eu tenho medo de tentar e depois colocar fogo na minha casa, né? Então é melhor admirar na casa dos outros. Mas eu confesso que às vezes eu não gosto também. Não gosto porque todo mundo fica mais agitado, muita gente na rua, às vezes todo mundo mais estressado um pouco. Não sei se você tentou ir a um shopping recentemente e encontrar um estacionamento, parking para o carro, né? Semana passada, quando o pastor Felipe Tonassi estava indo aqui, nós fomos comer alguma coisa e nós fomos a um shopping. E nós entramos no shopping e estava bem difícil já de arrumar uma vaga. E nós estávamos passando no corredor, não é, com o carro, e uma senhora à frente, ela parou o carro porque havia uma vaga, um outro carro ia saindo, ela estava esperando a vaga. Mas ela parou muito no meio. E era largo o espaço, dava para passar 2 carros. Então eu apenas fiz sinal para que ela encostasse um pouquinho o carro para o trânsito poder fluir. E eu, sinceramente, não acreditei quando ela baixou o vidro e do nosso lado assim, e eu não vou fazer o gesto porque tem crianças aqui, mas ela colocou a mão para fora e colocou o middle finger, né? Bem assim, né? Para a gente, bem... E eu tomei até um susto, né? E o maior problema é que éramos 2 pastores no carro, então a gente não podia nem reagir. Eu não sei, mas eu acho que a gente diz, vamos orar pela irmã, né? Mas, sabe, eu não sei se esse é o novo espírito natalino. Mas essa é uma das razões, porque às vezes eu não gosto muito em função desse estresse. Mas vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1, porque hoje o nosso tema é outro. Mateus capítulo 1. E vamos ler a partir do verso 18, onde a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, José pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Nada foi por acaso. Nada do que acontece é por acaso. Tudo tem um propósito. Eu sei que é difícil às vezes crer, eu sei que é difícil, mas Paulo diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As partes do enredo que você gosta e as partes da história que você também não gosta. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo faz parte de um plano. E o anjo disse, tudo aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Um dos grandes desafios na vida, no meu entendimento, é você saber a vontade de Deus. Para mim é um dos grandes desafios.
E quando eu falo a vontade de Deus, eu não penso tanto na vontade geral de Deus. Porque a vontade geral, universal de Deus, essa é fácil. Essa está aqui na Bíblia. Está tudo escrito aqui. Tudo que você precisa saber para ter uma vida excelente, para ter esperança na vida real, concreta, está escrito nesse livro. E é por isso que às vezes eu não entendo, porque mesmo assim alguns têm dificuldade. Alguns leem e às vezes resistem. Resistem porque às vezes vai de encontro a hábitos na vida, vai de encontro ao seu estilo de vida, porque talvez não é conveniente, porque talvez vai de encontro a tradições que você herdou dos seus pais, da sua família. Mas ninguém precisa viver sem saber a vontade de Deus. Ninguém. Nem por um dia. Você não precisa ser levado por pensamentos diferentes, ideias diferentes. Esses dias alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu gosto muito da sua igreja. E eu falei, em primeiro lugar, não é minha igreja, né? A igreja é do Senhor. Eu estou ali só servindo a igreja. E a pessoa continuou, mas eu confesso uma coisa. Tem coisa que eu não entendo, que é difícil aceitar. Essa questão, por exemplo, dos 10 mandamentos, essa questão que vocês têm, sabe, o que a Bíblia fala às vezes sobre a questão do sábado, para mim é difícil. E às vezes eu não entendo por que a resistência. Porque se está aqui, se está escrito aqui, então não é a mim, não é uma igreja, não é uma doutrina que você resiste, mas é a vontade do Senhor, porque é muito claro. Mas a vontade específica de Deus, eu confesso que às vezes eu não sei. E eu queria saber a vontade específica de Deus. Essa semana, eu e Ângela, nós completamos 30 anos, desde que nós nos conhecemos, né? No dia 16 de dezembro. E é interessante, porque eu lembro até hoje o primeiro dia. Eu estava comportando em Teresina, né? Quem não conhece, Teresina é uma cidade do Nordeste do Brasil, que é bem fresquinho, é feito o dia de hoje assim, né? Só que lá é sempre. E eu lembro que eu estava lá comportando, com mais 2 amigos. E num sábado à noite, o meu colega falou para a irmã dele, nós estávamos na casa dele, e disse, olha, pediu para a irmã dele, chama alguma amiga tua para sair com a gente, nós vamos comer uma pizza, para não sairmos os 3 rapazes, só você. E ela ligou para a Ângela. E a Ângela topou, nós não conhecíamos. E eu lembro que no caminho para a casa de Ângela, para irmos buscar a amiga que nós iríamos conhecer, o meu amigo dirigia, a irmã dele estava ao lado, e eu e o meu outro colega estávamos sentados no banco de trás. O carro não era 4 portas, e eu lembro que, como cavalheiros, nós fizemos um acordo. Nós dissemos o seguinte, olha, se a moça que sair pelo portão for bonita, nós vamos deixar ela sentar no meio, para que nós tenhamos ambos o quê? Chances iguais. Rapazes fazem isso, né? É um duelo justo, né? Um duelo justo, para que ambos tenhamos chances iguais. Então, eu estava sentado aqui, o meu amigo aqui, o banco do meio vazio, e quando o carro parou, que ela saiu no portão, já agradou os olhos, né? E eu disse, tá bom. Então, quando ela entrou, era para ela passar e sentar pelo meio. Mas eu pulei para o banco do meio. E ela sentou do meu lado. I know I cheated, sorry. Mas foi por uma boa causa. E eu lembro que o caminho inteiro para a pizzaria, meu amigo foi aqui me dando cotovelada, beliscão, pisando no meu pé, não é? Mas depois de meia hora, quando chegamos lá, eu já estava em vantagem. Mas sabe, e para casar? Como é que você vai saber se é a pessoa certa? E eu confesso que às vezes para saber a vontade específica de Deus na vida, não é simples, não é simples, eu queria. Teve um tempo na minha vida que eu pensei o seguinte, que bom, se Deus falasse tudo, por que Deus não fala logo tudo? Já não diz logo tudo como vai ser? Não seria bem mais fácil? Mas aí eu fico pensando que se Deus falasse tudo, se Deus revelasse tudo, para que fé? Você não precisaria nem de Deus na vida. Porque você já sabe tudo que vai acontecer. A vida já está predeterminada. Nem de Deus você precisaria. E sejamos sinceros, seria meio sem graça também, né? Já imaginou todas as coisas boas que lhe aconteceram, se você já soubesse antecipadamente? Não ia ter a surpresa, né? E já imaginou se todas as coisas ruins que já lhe aconteceram, você soubesse antecipadamente, você ia sofrer 2 vezes, ia sofrer no dia, ia sofrer de antecedência. Então Deus, na sua misericórdia, Ele não fala tudo, para que você caminhe com Ele, para que você aprenda a viver com Ele.
e a confiar nele a cada passo que você dá nessa jornada com ele. O título de hoje está aí na tela. Na dúvida, escolha crer. E eu sei que alguns talvez estão pensando o seguinte: mas pastor, você vai falar de dúvida hoje, no dia de Natal? Né? Natal é certezas. Natal é sobre convicções, é sobre revelação de Deus. Mas sejamos sinceros, a história começa num beco sem saída. Começa num dead end. A história começa assim. Porque quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Deus está calado. Durante 400 anos, Deus ficou calado, desde o profeta Malaquias até o surgimento ali de João Batista, um período de silêncio de Deus, que foi quebrado apenas quando João Batista apareceu, anunciando a vinda do Salvador. E se eu tivesse começado a ler Mateus no verso 1, Mateus 1, a partir do verso 1, você provavelmente estaria dormindo agora. Porque é uma genealogia. E genealogia é chato. É só nome após nome que você não conhece, que às vezes não tem significado. Mas Mateus começa o seu livro com a genealogia, porque ele está tentando explicar como, do ponto de vista da carne, Jesus chegou até nós. E ele diz no verso 17, você pode ler na sua Bíblia: assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, e depois mais 14 gerações, do exílio até Cristo. Uma lista de nomes, que nos lembram que a humanidade estava num beco sem saída. E Deus vem há séculos tentando salvar o mundo. Chamou Abraão, depois chamou Davi, depois chamou um povo, e esse povo abandonou e foi para o cativeiro. E Mateus capítulo 1, para mim, é uma lembrança de que nós estamos num beco sem saída. Porque ao longo de séculos e milênios, homens e mulheres nasceram. Mas nenhum deles era o Salvador. Nenhum deles era o Messias. E a cada pessoa que nascia, a cada Abraão que vinha, a cada Davi que surgia, havia uma esperança. Será que é ele? Até que o indivíduo pecava ou morria. E aí não é ele ainda, não é ele ainda. Mas sabe, isso não significa que o Salvador já não existisse. Jesus já existia muito antes dele aparecer. Muito antes. Muito antes de Maria ter sentido as primeiras contrações do parto. João diz no seu evangelho que lá no princípio, na eternidade passada, a palavra de Deus, Jesus Cristo, já existia. E ele estava com Deus, e não só isso, ele já era o próprio Deus. Então o que João está dizendo é que Jesus, ele sempre foi. Ele sempre esteve lá. Por isso não importa o que as pessoas escrevam, não importa o que as pessoas pensem, não importam os filmes de Netflix que eles possam lançar, sabe, tentando desmoralizar Jesus Cristo. Não importa nem mesmo aquilo que você crê sobre Jesus Cristo. Nada pode alterar a realidade daquilo que ele é, porque ele sempre foi e ele sempre será. A sua identidade e existência não depende nem de você e da sua fé, sabiam disso? Na realidade é o oposto. A sua existência e identidade é que dependem daquilo que você crê sobre ele. Porque o que você crê não altera o que ele é. Mas aquilo que você crê sobre ele, se você acredita quem de fato ele é, a sua existência será muito mais do que a realidade que você conhece. Senão a vida será aquilo que ela é, e não mais do que isso. E sabe, não só Jesus já existia antes de Mateus capítulo 1, mas Deus já tinha um plano também. E eu gosto disso, porque esse plano, ele não começou agora. Esse plano já vem desde a eternidade. E Deus apenas nos dá o privilégio de hoje podermos participar dele, participar dessa história. Você percebe que é muito mais do que se unir a uma comunidade e fazer parte de uma igreja, é muito mais. Existe uma história muito maior, que começou muito antes de você existir, e que Deus hoje apenas te convida para você fazer parte dessa história. 42 gerações, 14 mais 14 mais 14, esperando. 42. Mas Mateus se ergue e ele diz que Deus ainda está no controle. Eu não sei quanto tempo você tem esperado. E nem pelo que você tem esperado.
Talvez um milagre na vida, uma mudança na sua vida, talvez uma mudança no seu coração, um hábito que você quer vencer. Mas eu tenho certeza que você não está esperando há 42 gerações. E a mensagem do Natal é uma mensagem que nos lembra de que Deus ainda está no controle. Não desanime, não desista. Mas quando eu leio Mateus capítulo 1, eu percebo que não só a humanidade está num beco sem saída, mas José também está num beco sem saída. Porque José, ele queria muito casar com Maria. Mas ele recebeu uma notícia muito difícil. Quando Maria veio e contou para ele que ela estava grávida. E que ele não era o pai. E eu imagino que José já tinha talvez até percebido. Maria, quem sabe, mais gordinha, né? Mas só aqui. E ele já achou meio estranho aquilo, mas não sabe o que é, melhor não falar. E Maria vem e se aproxima e conta a história para ele. E sabe, todo Natal a gente conta essa mesma história. E a gente faz cara na igreja de que isso aqui é normal. Como se isso acontecesse todo dia. E a gente não fica surpreso. Porque a gente sabe qual é o final dessa história. Mas sejamos sinceros, eu estou no ministério há muito tempo, eu já celebrei talvez quase 100 casamentos ao longo da minha vida, e eu nunca recebi ligação de um noivo cancelando um casamento porque a noiva estava grávida de outro. Nunca! E se isso acontecesse um dia, eu ficaria extremamente chocado. E qualquer reação do noivo eu daria mais do que apoio a ele, porque isso não é uma coisa que aconteça todo dia. E a maior prova que José não engoliu a história de Maria é que José decidiu deixá-la. Ele disse, eu vou deixar. Sem escândalo. Mas ele ia deixar. Ele ia divorciar ela. Cancelou o buffet, cancelou o catering, a venue, cancelou o pastor que ia celebrar, cancelou tudo. Ele ia se divorciar dela. De forma respeitosa, o que para mim já é suficiente para eu admirar José. Mas isso implica que ele não acreditou em Maria. E eu também não acreditaria. E eu acho que você também não acreditaria. E ele decide fazer o que Deus não planejou. E sabe, eu não sei, mas eu olho para José e eu tenho uma tremenda simpatia por ele. E empatia. Porque ele está num beco sem saída. E eu não sei se alguém já se sentiu numa situação assim, porque José não sabia o que fazer. E ele não podia nem falar para as pessoas. Você já passou por uma situação assim? Que você às vezes tem algo angustiando no seu coração de tal maneira que a única pessoa que você pode contar de fato é com Deus. E mesmo assim você às vezes até duvida que Deus esteja com você naquele momento, em função do que você está passando. E José está completamente só naquela história. Completamente só. Mas sabe, situações sem saída são um lugar perfeito para novos começos em Jesus. E a mensagem do Natal não tem nada a ver com um gordinho vestido de vermelho, de barba branca, sentado numa cadeira. Embora eu não tenha nada contra ele, eu acho ele muito simpático, né, tudo. Mas a mensagem do Natal tem a ver com esse Jesus. E para qualquer pessoa que se sente na vida num beco sem saída. A lembrança de que Deus está no controle. E que Jesus veio, venceu, e que nele tudo é possível. Novos começos. Eu sei que você admira Maria, mas eu admiro muito José. E é estranho falar de José no Natal, porque a gente sempre pensa que o Natal tem tudo a ver mais com Maria e com Jesus Cristo, né? Afinal de contas, ela teve todo o trabalho. O verso 21 diz que ela dará à luz um filho. E você, José, porá o nome dele de quê? Jesus. E eu pergunto, o que é mais difícil, dar à luz ou dar o nome? Olha, José, tua mulher vai dar à luz um filho e você vai dar o nome à criança. O que é mais difícil, irmão? Eu lembro quando as meninas nasceram e as pessoas vinham dar os parabéns, né? E lógico que eu recebia de bom grado, né? Oh, parabéns, né, pela filha que nasceu. E eu pensava assim, olha, o meu trabalho foi o mais simples, né? Embora a participação dos pais seja fundamental, mas não dói, pelo contrário. Agora, da mãe, já é complicado. 9 meses, carrega o peso, as contrações do parto. Mas eu admiro José, porque eu não teria fé para dar a Maria o benefício da dúvida. Não nessa história aqui. E você sabe dessas situações na vida em que você acredita mesmo sem acreditar? Mas essa aqui, grávida do Espírito Santo,
A Bíblia diz que Deus teve que dar a ele um sonho, senão ele não ia acreditar. Mas mesmo assim foi só um sonho. Porque a Bíblia não diz que o anjo apareceu a José com um teste de DNA, né? Um bebê com DNA divino, tá aqui, ó, José. E ele olhou e disse, não tem. Não, o anjo foi um sonho. E eu não sei contar vocês, mas eu tenho às vezes uns sonhos malucos. E José podia ter acordado, ter pensado, tudo bem, mas pode ter sido só um sonho. Também não resolve o problema. Alguém me ligou esses dias. E eu atendi o telefone e pelo tom de voz você já sente quando tem alguma coisa meio estranha, né? E a pessoa, oi pastor, tudo bem? Eu disse, tudo bem. A Ângela estava comigo no carro, mas eu tinha saído do carro, ela estava ainda se ajeitando para sair do carro. Eu atendi o telefone fora, tudo bem? Eu disse, tudo bem. E a pessoa disse assim, eu tive um sonho meio estranho com o senhor. Está tudo bem mesmo com você? Eu disse, olha, até agora estava, né? Agora já começou a não ficar tudo bem. E a pessoa disse, olha, eu tive um sonho estranho. Eu disse, qual foi o sonho? E disse, você estava casado com uma mulher do meu trabalho, com uma criança. E eu disse, realmente esse sonho é muito estranho, né? E eu caí na besteira de falar o seguinte, baixinho, mas falei. E eu disse assim, ainda bem que a Ângela não ouviu, porque ela estava dentro do carro. E nessa hora, quando ela abriu a porta, ela disse, não ouviu o quê? Aí eu já tive que falar, né? E eu disse, não, é porque ó, a pessoa sonhou que eu estava casado com outra mulher do trabalho dela e com um filho, inclusive. Vocês homens são todos iguais, mas o sonho não fui eu. Vocês homens são... Mas não fui eu que sonhei, o cara é que sonhou, eu não tenho culpa disso aí. Eu não vou dizer quem foi, mas toda vez que o Benê me liga agora, eu fico meio assim com cuidado para... Não sei o que é que ele vai me contar, eu fico sempre meio preocupado. E no sonho de José é interessante, porque o anjo disse algo profundo para ele. O anjo, o verso 20, leia aí no verso 20. O anjo olhou para José e disse assim, José, o que está sendo concebido em Maria, nela, é do Senhor. Em outras palavras, José, o que está nela é de mim. O que está nela é do Senhor. É de Deus. E eu sei que às vezes parece que está dando errado. Eu sei que às vezes o plano não está saindo de acordo com o script. Eu sei que às vezes você olha e diz assim, mas está faltando algo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Tudo que tem em nossa vida, se nós entregamos nas mãos do Pai, tudo em nossa vida é dele. E Deus pode usar qualquer coisa, para que o seu plano se cumpra no final de sua vida. E a minha Bíblia diz que o anjo não apresentou provas. Eu não sei se tem na sua. Mas ele só disse uma coisa, creia e vá em frente. Não teve chá de revelação, que virou moda hoje, né? Não teve nada. Apenas uma palavra. O que está nela é de mim, é do Senhor. O que está na sua vida é do Senhor. Não duvide nisso. E sabe, irmãos, ele deve ter confiado muito em Deus. Muito. Para acreditar na história. Porque ele e Maria não tinham namorado 3 anos, 4 anos. Não era assim naquela época. Naquela época, os casamentos eram arranjados. José não foi lá no, sei lá qual era o website que tinha na época, né? Solteirosdapalestina.com. Ele não foi lá e swipe ali, leu o profile de Maria, e eles se encontraram para tomar um chocolate quente, e começaram a namorar e tudo. Não! Ele mal a conhecia direito. E ele teve que confiar muito em Deus e dar a ela o benefício da dúvida. Benefício da dúvida. O dicionário diz que é um julgamento favorável na ausência de uma evidência final. Esse é o benefício da dúvida. É você dar um julgamento favorável, mesmo quando você não tem uma prova definitiva que vá tirar a sua dúvida. Aí você dá o benefício da dúvida. E por que isso é importante? Porque seguir a Jesus não é ter provas. Seguir a Jesus é decidir crer, é escolher crer. Mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha provas, mesmo que não faça sentido. Eu conversava com um ateu, certa vez, colega, e ele chegou para mim, a gente tinha muitos bate-papos sobre igreja, Bíblia, Deus,
E eu lembro que um dia ele me desafiou, ele disse assim, rapaz, me prove que Deus existe. Me prove. E eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, olha, eu não posso provar, eu não posso. Mas você também não pode provar que Deus não existe. Então tudo é uma questão de escolha. Eu escolhi crer em Deus. Você escolheu crer no não Deus. Agora nós vamos viver a nossa vida. E um dia, eventualmente, de uma forma ou de outra, nós vamos ambos morrer. E se você estiver certo e Deus não existe, nós teremos os dois o mesmo fim. Agora, meu amigo, se isso aqui é a verdade, se esse livro tem razão, se Deus existe, aí eu terei tudo. E você? E você? Por isso, irmãos, eu escolhi crer. Na minha vida pessoal, eu escolhi crer, desde cedo. Eu aposto todas as minhas fichas em Deus. Todas as cartas que eu tenho na mão, eu joguei nele. Todos os recursos que ele deu em minha vida, eu coloquei nele. Eu aposto nessa fé. Eu creio, eu escolhi crer. Eu não tenho provas, eu não tenho evidências finais. Eu não tenho nada que seja conclusivo. Pelo contrário, às vezes as percepções e sentimentos são até opostos. Mas é uma escolha que eu faço. Eu escolho crer. E eu escolho não apenas crer que ele existe, mas eu creio que ele é bom também. Que ele é bom para mim, que ele é bom para você. Eu acredito nisso. Que ele não é contra você, mas que ele é por você. E mesmo que às vezes eu não perceba essa bondade dele na minha vida, ou coisas me aconteçam que até apontem o contrário, eu prefiro dar a Deus o benefício da dúvida do que de fato desacreditar nele. Muitas pessoas acham que fé é ausência de dúvida. Mas não é, irmãos, não é. Vocês acham que José não duvidou? Ele duvidou. Aliás, eu não quero ir longe demais na minha especulação, mas eu imagino que durante toda a vida de José, o resto de sua vida, de vez em quando, talvez lá no coração, dentro da sua mente, vinha talvez uma pergunta: será de fato que aquele sonho é o que eu imaginei? Mas eu imagino que toda vez que uma dúvida ia surgir, ameaçava surgir no seu coração, ele escolhia crer, não no que ele viu, não nos seus sentimentos, mas naquilo que Deus lhe revelou. Tá ok duvidar de vez em quando, irmãos, tá ok. Apenas não deixe que a sua dúvida paralise você. Um dia eu preguei aqui, eu falei sobre anjos, e foi interessante, porque quando terminou o culto, eu estava ali fora, e aí uma criança se aproximou de mim, porque eu disse que a gente não consegue ver nosso anjo da guarda. E aí uma criança veio, se aproximou de mim, e perguntou o seguinte, me puxou no cantinho, aí disse assim: pastor, por que eu não posso ver o meu anjo? Pergunta difícil, né? Porque eu fiquei com medo de dar a resposta errada, e depois matar a fé da criança, né? Mas aí eu expliquei que o anjo é grande demais, o anjo é poderoso demais, que ele não quer se revelar, porque você podia ter medo dele, mas que esse anjo está sempre com você. E eu sei que ela não entendeu o que eu falei, mas eu sei que ela decidiu crer, que o anjinho dela está ali, junto dela, o tempo inteiro. Fé, irmãos, é crer, mesmo quando você não consegue crer. Eu li esses dias uma frase que eu gostei muito, porque dizia o seguinte: o trabalho do crente é crer. Esse é o trabalho do crente, é crer. O resto é Deus quem faz. Esse é o trabalho do crente. O anjo chegou para Maria, e a Bíblia diz que o anjo falou: o Senhor é contigo, favorecida. Em outras palavras, o que o anjo estava dizendo é o seguinte: Maria, Deus gosta muito de você. Eu vim aqui porque você é muito querida. Você sabe, Deus ama você demais. E a Bíblia diz que ela ficou perturbada quando o anjo disse que ela carregaria um bebê que seria fruto da operação de Deus no ventre dela, do Espírito Santo. E ela fez uma pergunta muito óbvia: como é que pode ser isso? Como é que vai ser? A primeira reação de Maria foi a seguinte: como vai ser se eu ainda sou virgem? Ela falou isso, ela conversou com o anjo. Maria sabia o que tinha que acontecer para engravidar. Naquela época não tinha IVF, não tinha essas coisas. Como pode ser? Como? Não sei se você já se perguntou na vida algumas vezes isso. Como pode ser, irmãos? Como é que pode ser céu?
Como é que pode ser perdão? Como é que eu vou perdoar o outro que me fez tão mal? Como é que Deus vai me perdoar? Eu que fiz tanto mal a Ele. Como é que eu vou viver depois disso que aconteceu comigo? Como é que eu vou renovar meus sonhos depois de sonhos que foram quebrados? Como que vai ser? Como é que eu vou ser bênção na vida de outras pessoas? Já perceberam que a nossa vida ela era marcada por comos e dúvidas e questões e incertezas? O milagre da fé está no outro lado da dúvida. Está ok duvidar, irmãos, não há problema. José duvidou. Apenas não permita que a sua dúvida paralise você. E no momento que você se depara com a dúvida, lembre-se que a vitória da fé está do outro lado da dúvida. E você tem que atravessar, às vezes, pelas dúvidas, pelos comos da vida, para encontrar do outro lado o milagre da fé. Para José e Maria, o milagre foi o quê? Do outro lado tinha um bebezinho, enrolado em paninhos, o Salvador do mundo, que Maria e José acalentaram em seus braços. Para você, eu não sei qual é o milagre. Mas acima de tudo eu sei de uma coisa. Que se você atravessar esse caminho da dúvida pela fé, você encontrará do outro lado um Jesus. Poderoso. Deus. Sentado no trono à direita do Pai. Que em breve voltará. Você encontrará do outro lado paz, vitória e esperança. E às vezes você terá que passar pela dúvida para alcançar o milagre da fé. Eu não consigo explicar tudo, irmãos. E eu nem entendo tudo. Mas eu sei de uma coisa. Que se eu esperar provas finais, eu nunca vou crer. Nunca vou crer. Eu queria que nessa manhã você saísse daqui com uma convicção. De que tudo que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa conhecer, você já conhece. Você precisa apenas crer. E que nesse Natal, mesmo que você de vez em quando duvide, que a sua escolha final na vida seja sempre crer nesse Deus que cruzou um abismo tão grande, apenas para vir juntinho de você e dizer, olha, o céu te ama demais. Você é muito querido lá no céu, você é muito querida lá no céu. E tudo isso foi feito apenas para te salvar, não tem outro objetivo. Para que sejamos um dia como essa família, mas junto na presença do Pai, por toda a eternidade. Feche os teus olhos, querido Pai. Nós te louvamos, Senhor. Porque apesar das nossas dúvidas, dos nossos comos e incertezas, Tu és um Deus de certezas, Tu és um Deus que te revelas, que vem, que fala, Pai, que falou no passado, que fala ainda no presente, que se revela nas Escrituras, que nos dá a convicção de que tudo que acontece está em Tuas mãos, e Tu estás em tudo, Senhor. E o nosso único pedido nessa manhã é que Tu estejas também em nós. E que se há alguma dúvida que ainda tem paralisado o nosso coração, que nós possamos crer apesar da dúvida, e avançarmos pela fé, e encontrarmos desse outro lado, esse Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Toma-nos em Teus braços, em nome dEle oramos.